Bom dia a todas e a todos. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Com muita alegria que estamos aqui na Academia Mineira de Letras para um evento muito especial. E eu não gostaria que os adjetivos aqui fossem entendidos como figura de retórica. E a minha primeira menção não poderia deixar de ser em relação à ausência do presidente desta casa, Rogério Faria Tavares, que já tinha aceito um convite para participar da Feira Literária de Poços de Caldas, cidade essa na qual ele se encontra hoje, e me pediu, na qualidade de vice-presidente, que aqui estivesse representando não só ele, mas essa casa de Alfonso de Guimarães, de Henriqueta de Lisboa, né, de Alaí de Lisboa, enfim, esta casa que, criada em Juiz de Fora em 1909, se transfere para Belo Horizonte em 1915 e nesse belo espaço desde 1987. Mas é mesmo, então, como eu dizia, mais do que uma alegria, é uma deferência muito grande de estarmos aqui hoje com a presença da professora Ieda Pessoa de Castro. E eu não poderia deixar também, nessas palavras iniciais, de fazer um agradecimento à professora Sônia Queiroz, né, através de quem esse evento se realiza. Muito obrigado, professora. E nessas boas-vindas, nos agradecimentos também, não posso deixar de fazer menção, tá, a Ana Pessoa de Castro, filha da professora Ieda. Não posso deixar também, e é com muita alegria que faço o registro da presença do Antônio Cassimiro, filho e irmão da rainha, né, do reinado 13 de maio, que ainda há pouco, se ele me permite a inconfidência, que ainda há pouco o instigamos e quase que o convocamos a que possa apresentar, né, o trabalho do reinado 13 de maio nesta Academia Mineira de Letras. Será muito bem recebido, muito bem-vindo. Registro também a presença e já de antemão me excusando aqui, apresentando as minhas desculpas pelas omissões, mas a presença da professora Maria Nazaré Fonseca, que é um membro mais do que honorário desta instituição, né? Sempre presente, fisicamente presente, sempre nos incentivando, sempre colaborando, e se eu estou falando em colaboração, quero materializá-la entregando à professora Ieda Pessoa de Castro o último número da revista da Academia Mineira de Letras, que tem 2 dossiês. Um sobre as literaturas africanas de expressão em língua portuguesa, organizado pela professora Nazaré e pelo presidente Rogério Tavares, e também, para nossa honra, um segundo dossiê que compõe esse número 81, sobre as literaturas indígenas, organizado pela professora Maria Inês de Almeida, da Faculdade de Letras, né, da UFMG, e por Ailton Krenak, que é o mais recente membro da Academia Mineira de Letras, eleito e já na iminência da sua posse, né? Mas é com muito prazer, então, que entrego à senhora este dossiê, e em se tratando na nossa permanente reverência e um trabalho de incorporação das mulheres ao quadro social desta academia, materializar essas palavras com a apresentação e a entrega à doutora Ieda do número 80, né, da revista, que é um dossiê de 27 escritoras mineiras, né, enfim, como uma forma de manifestar aí o nosso, mais do que a nossa dívida, o nosso entusiasmo com a produção literária das mulheres em Minas Gerais. Muito obrigado. Bem, eu também registro a presença da professora Emília Mendes,
coordenadora do Laboratório de Edição da Faculdade de Letras da UFMG. Seja muito bem-vinda. E, como já disse e repito, peço desculpas pelas omissões que certamente estou cometendo. Eu creio que, para esse auditório, é absolutamente dispensável, né, a apresentação da professora doutora Ieda Pessoa de Castro. Eu já fiz menção a ela de alguma coisa que, do ponto de vista da afetividade, né, já me fazia, ainda que à distância, ter uma ligação muito estreita, não apenas por um amigo comum, por quem eu nutro uma enorme admiração, que é o embaixador Alberto da Costa Silva, certamente o maior africanista que temos entre nós. Né? E o fato, né, de ter tido a oportunidade, há 20 anos atrás, de, compondo o conselho editorial da coleção mineiriana da Fundação João Pinheiro, né, termos a oportunidade de escolher, para a nossa felicidade, e da Fundação João Pinheiro, escolher a língua Minas Gerais no Brasil, um falar africano em Ouro Preto no século XVIII, para compor essa coleção mineiriana, livro esse que está aí também à disposição e que só nos enriquece. Por uma indicação de Ângelo Osvaldo Araújo Santos, né, que é o ocupante da cadeira número 3 da Academia, e que não pôde estar presente, porque, como sabem, ele está no seu 4º mandato como prefeito de Ouro Preto, e essas injunções, e principalmente por residir na cidade de Ouro Preto, o impedem de aqui estar. Por isso mesmo que eu dizia, né, e insisto, é absolutamente dispensável, e eu só vou fazer aqui algumas poucas menções, porque afinal estamos gravando e precisamos ter isto, né, na divulgação da academia, porque esse evento só nos enriquece no YouTube da Academia Mineira de Letras. E é por isso, então, que nesse lançamento de Camões com Dedê recebemos a etnolinguista, e não é preciso dizer, estou sendo mais uma vez recorrente e pleonástico em insistir no reconhecimento de Ieda Pessoa de Castro como a nossa principal, lá, e louvável estudiosa das línguas africanas no Brasil. Doutora em línguas africanas pela Universidade Nacional do Zaire, na República Dominicana, na República Democrática do Congo, professora aposentada da Universidade Federal da Bahia, onde ela exerceu várias funções, não só na docência, mas também na curadoria, na diretoria, né, do Centro de Estudos Afro-Orientais, na fundação do Museu Afro-Brasileiro em Salvador, sendo também, como professora, visitante de universidades na África e no Caribe, e, no caso do Caribe, tendo exercido também as funções de adido cultural da Embaixada do Brasil junto ao governo de Trinidad e Tobago. E se estamos numa academia, não posso deixar de fazer referência ao fato de que a professora doutora Ieda Pessoa de Castro é integrante da Academia Baiana, da Academia de Letras da Bahia. Não é? Bom, eu não me estendo, já fiz menção àquela obra que para nós mineiros tem um afeto especial, é uma deferência para com Minas, independentemente, né, daquilo que ela possa tê-la inspirado, na medida em que também o Ângelo Osvaldo, ao fazer a apresentação, diz, né, do impacto que causou a ele em Berlim a apresentação, e daí, né, a proposta de edição pela coleção mineiriana. Mas uma última e incontornável referência, né, são os falares africanos na Bahia, um vocabulário afro-brasileiro, e eu não teria como adjetivar, né, ou como criar, porque eles são absolutamente desnecessários, mas, enfim, proferir aqui encomes a essa obra, porque
muitíssimo melhor do que eu, a Academia Brasileira de Letras, as instituições outras brasileiras e, enfim, e no âmbito internacional. E não é por acaso que o livro já mereceu mais de uma edição e uma reimpressão, e não seria eu, então, a fazer, enfim, os louvores, ou conferir louvores a essa obra que já ganhou há mais de 20 anos, né, a sua expressão, a sua merecido reconhecimento. Portanto, com muita satisfação, que passo a palavra, então, à professora Ieda Pessoa de Castro, sem deixar de, mais uma vez, agradecer a ela por esta deferência, né, de estar aqui na academia para fazer o lançamento de Camões com Dedê. Bom dia a todos e todas. Gostaria também de fazer aqui, antes, uma referência, que eu fui também professora visitante da Universidade do Estado da Bahia, onde tive o prazer de conhecer a professora Nazaré naquela época. Bem, há uma curiosidade, agradeço também a deferência de estar aqui na academia, de ser convidada para tanto, para dizer alguma coisa, o que eu fiz e como eu fiz quando eu escrevi esse livro que hoje está lançado aqui, o Camões com Dedê. Bem, tudo isso, essa história, inclusive a história do próprio livro, se confunde com a minha vida. Eu, quando era pequena, não digo pequena continuo sendo, né? Quando eu era criança, eu sempre me interessei, nasci numa rua muito conhecida, aqui na canção de Ari Barroso, a Baixa dos Sapateiros. Eu nasci na Baixa dos Sapateiros, e quando eu fiz uma palestra lá em Ubá sobre isso, eu perguntei, será que eu não sou aquela garota que um dia Ari Barroso encontrou na Baixa dos Sapateiros e cantou? Porque eu nasci lá na Baixa dos Sapateiros, num trecho chamado Barroquinha. Então, é o texto da Barroquinha, que era o texto da Baixa dos Sapateiros. Minha filha também nasceu lá na Baixa dos Sapateiros. Então, nós somos duas herdeiras da fama da Baixa do Sapateiro de Ari Barroso. Bem, e eu vivi muito, era um bairro pobre, de população negra, grande parte da população negra, e eu vivia muito bem com a molecada da Baixa dos Sapateiros e daquele trecho da Barroquinha, onde eu fazia peripécias, estripolias, polgando é um verbo baiano que só a Bahia usa, e é um verbo banto, é um verbo angolano, é polgar, como é a professora Nazaré, como é que nós podemos definir? Não sabe mais, não. Polgar é o seguinte, quando passa qualquer veículo, quando passa acelerado nas ruas, então a gente pula, a pessoa pula no estribo e segura na alça do bonde ou do ônibus, o que for. Então aí a gente está pongando no veículo que está passando. E quando a gente salta, a gente desponga também. Então o verbo é completo, é pongar e despongar. Então eu pongava e despongava muito nos bondes, junto daquela meninada toda, a maioria de crianças negras. E eu também ficava curiosa, andando de minha casa até a escola onde eu fiz o curso primário, cuja diretora era uma senhora negra também, e que era muito interessante, porque a casa ficava na rua, essa escola, Nossa Senhora de Fátima, ficava numa rua chamada lá em Salvador, até hoje, de Ladeira da Independência. Então ela sempre dizia, aqui é a Ladeira da Independência, a Casa da Liberdade, mas tem disciplina.
Se ela batia assim na mesa com a varinha que ela sempre andava. E nós, crianças, ficamos morrendo de medo dessa coisa. E tem disciplina. Bem, e em seguida também eu viajava, minha família é de Feira de Santana, família de minha mãe, e eu viajava muito a passar férias em Feira de Santana. E sempre que me acompanhava nessas viagens, era uma nega fortunata, era nega mesmo. Ela andava, mãe de santo, ela andava com uma folhinha de arruda aqui. Era arruda, arruda, né? Uma folhinha de arruda aqui na orelha presa, sempre. E ela que me acompanhava de ônibus, não, de marinete para a Feira de Santana, né, durante as minhas férias. E lá eu convivia com muitas pessoas negras também, lá na fazenda, inclusive que falavam coisas que eu não entendia. Eu disse, por que essa gente está falando coisas que eu não entendo? E, de repente, quando tinha 7 anos de idade, meu pai me deu um livro de presente chamado de Aviãozinho Vermelho. E esse aviãozinho era um aviãozinho que viajava a história, ele viajava, ele tinha um boneco preto, chamado Janjão, claro, tinha de ser um nome assim, não? Um boneco chamado Janjão, e esse aviãozinho caiu em vários lugares do mundo. E o último lugar que caiu foi a África. Então você repare que a África até hoje é visto um país, e não como um continente, né? Ele está se mencionando no meio de países, sem destacar que ele se trata de um continente. E nesse momento apareceram vários negrinhos gritando, cantando e tal. E a menina, o que foi que fez? Chamou o boneco Janjão para falar com aquelas crianças, porque Janjão falava a língua de gente. Então, repare, classificando as crianças como pessoas que não falavam línguas humanas, articuladamente humanas. Aliás, é uma coisa que nós percebemos até hoje na história do português do Brasil. Quando, nessa história, os falantes africanos são mencionados, eles estão mudos. A única coisa que eles sabem dizer são algumas palavras de línguas africanas, tidas como empréstimos ao português do Brasil, quer dizer que o português do Brasil pode ter aceitado ou não, o português de Camões famoso, pode ter aceitado ou não, depende, então, da boa vontade da língua portuguesa para incorporar em seu elenco lexical essas palavras, esses ditos empréstimos africanos. Então, repare que a discriminação até hoje circula e muito bem em nosso meio acadêmico. Isso é um mal terrível, porque isso é transmitido diariamente, constantemente, às crianças desde o ensino infantil, desde o ensino primário. Então, são essas coisas que eu sempre combato e me dediquei a fazer esse livro, porque eu sempre pensava, por que essa gente fala línguas que eu entendo, que eu não entendo? E são pessoas humanas como eu. Por quê? Um dia eu vou saber o que é que eles estão dizendo. Então, foi um compromisso que eu assumi desde criança, desde jovens. Então, comecei a me dedicar, aí me matriculei, procurando isso, saber essas coisas. Aí eu me matriculei na escola do Instituto de Letras, de Filosofia e Letras, lá na UFBA, procurando buscar essas explicações. Mas passei 4 anos no curso de Letras e ninguém falava disso. Quando eu terminei o curso, eu virei para um professor meu, que eu gostava muito e aprendi muito a saber de dialectologia, né? Nelson Rossi, um professor famoso. Eu perguntei ao Nelson Rossi, e professor, e as línguas africanas, onde é que estão nisso?
Isso aí, eu quero me dedicar a isso. Não, não interessa não. Isso aí já foi feito, já foi esgotado esse assunto, já Raimundo e Renato Mendonça. Ponto, fim de papo, acabou. Eu digo, não, mas eu vou continuar estudando sim, professor. Um dia eu chego lá, mostra o senhor que eu chego lá. E cheguei. Cheguei primeiro com esse livro, Falares Africanos na Bahia, que Costa e Silva sempre reclama que eu devia botar Falares Africanos no Brasil, mas por esse grupo acadêmico de pesquisa, como eu fiz, concentrei a pesquisa na Bahia, então botei Falares Africanos na Bahia. Bem, resultado. Aí fiz o Falares Africanos na Bahia, onde eu rompi com o iorubacentrismo, a orientação nagocêntrica que havia nos estudos brasileiros, que até hoje perdura, inclusive nas academias, e sobretudo nas academias. Quer dizer, toda palavra, tudo que acontece de africano é nagô, é iorubá. Nós sabemos que o iorubá no Brasil é mais conhecido como nagô do que iorubá. Eu digo, não, pois eu vou romper isso. Aí rompi nesse livro, Falares Africanos na Bahia, que hoje está esgotadíssimo, todo mundo procurando esse livro, e foi um livro que onde eu levantei as possibilidades dessa presença africana, dessa interferência ou dessa influência, como você disse também, africana no português do Brasil, e terminei escrevendo, foi publicado em 2001, e terminei escrevendo, por fim, agora, o Camões com Dendê, que são probabilidades, não são mais possibilidades. São probabilidades porque é resultado da intensidade das pesquisas que eu fiz em Angola, junto com a grande linguista africana, que é Amélia Mingas, e também que eu desenvolvi no Caribe, também, lá penso que não tem candomblé, nem negros, tem sim muitos, e tem candomblé também, claro que eu não chamo candomblé, tem vários outros nomes, né? E, por fim, resultou nesse livro que é Camões com Dendê. Bem, vocês vão me permitir, eu vou ler aqui apenas um resumo do que trata esse livro, que tem sido tão procurado ultimamente, até Tom Zé, o louco Tom Zé. Depois ele deu entrevista, já pela segunda ou terceira vez, em televisão, em programas de televisão, em que ele sempre fala no meu trabalho, sempre fala no meu nome, e agora ele está citando o Camões com Dendê também. E é curioso porque, nessa última entrevista que ele deu, ele me chama, ele começa me chamando de Inês. Aí a mulher dele, que ele diz que é Google, é o Google dele, quando ele está dando entrevista, é a mesma coisa de Ana, minha filha, é meu Google, quando eu estou falando. Às vezes a gente esquece de alguma coisa e Ana aí se lembra. A mulher, não, corrija Ieda. Aí ele, Ieda, por favor, me perdoe, isso não é entrevista. Ele é completamente malucado, né? Malucado. Então, eu vou ver se são um trecho aqui, vocês verem. Primeiro, é o seguinte, o que foi que aconteceu na África em relação ao Brasil durante o período colonial, o período da escravidão. Do século XVI ao século XIX, o tráfico transatlântico trouxe em cativeiro para o Brasil 4 a 5 milhões de falantes africanos, olha que eu sempre trato como falantes africanos originários de 2 regiões da África subsaariana. A região Banto, situada ao longo da extensão sul da linha do Equador, e a região oeste africana, chamada até hoje de sudanesa, tradicionalmente chamada de sudanesa, que abrange territórios que vão do Senegal à Nigéria. A região Banto compreende um grupo de mais de 500 línguas muito semelhantes, faladas em 21 países africanos, hoje 22, porque o Sudão está dividido, né, em 2 países agora.
Entre elas, as de maior número de falantes no Brasil durante a escravidão foram o Kikongo, o Quimbundo e o Umbundo. Foram as 3 línguas mais faladas no Brasil. O Kikongo é falado na República Popular do Congo, na República Democrática do Congo e no norte de Angola. Tanto que existe uma crítica de chamar essas línguas de línguas nacionais, quando, na verdade, elas não são línguas nacionais, elas são línguas transnacionais, porque o Congo, por exemplo, que é falado no Congo, em 3 países, na República Democrática do Congo e no norte de Angola. O Quimbundo é a língua da região central de Angola. Esta língua que é uma língua inteiramente angolana, é o Quimbundo. E nós temos muita presença do Quimbundo entre nós na nossa fala. O Umbundo é falado no sul de Angola e em Zâmbia, e foi a língua mais falada aqui em Minas. Foi o Umbundo. Lá em São na Bahia, não. Na Bahia foi o Quimbundo, e aqui foi o Umbundo. Repare como é curioso. Sua principal característica é o sistema de classes, que funciona por meio de prefixos que ordenam-se em pares, classe 1, 2, classe 3, 4, etc. Para exprimir o quê? A oposição singular e plural dos nomes, o aumentativo, diminutivo, locativo, infinitivo dos verbos, permitindo ainda delimitar o sentido desse mesmo nome, como no caso da classe 1, 2, com prefixo mu no singular, bra no plural, referentes a seres humanos. A exemplo da palavra bantu, plural, e mutu, singular. Então, o que define qual é o plural singular não é o morfema final, como em português o S, não. É o prefixo. E esse prefixo está associado também à função de seres humanos, de aumentativo, quando é o caso do ki, por exemplo, do diminutivo, como é o caso do ka. Nós temos calunga, camandongo, vocês têm aqui, não tem camandongo? Você vê que o ka é sempre diminutivo, um prefixo sempre que traz as palavras no diminutivo. Então, é esse prefixo, exatamente, que determina se a palavra é singular ou plural, que classe ela pertence, se é da classe dos humanos, da classe diminutiva, da classe aumentativa, etc. Então, é uma riqueza de prefixos e você lendo qualquer texto, você identifica logo qual é a classe desse prefixo. Bem, quanto às línguas oeste-africanas, chamadas de sudanesas, as mais importantes foram as línguas faladas no Golfo do Benin. Então, se vocês estão visualizando o mapa da África, vocês veem logo o Golfo do Benin, onde está situado nesse Golfo do Benin o grupo de línguas Ebefon, que aqui o tráfico denominou de Jeje ou Mina. Ebefon, falaram Daomé, no antigo Daomé, no Benin, no Togo, em parte de Gana, e o Iorubá, que nós chamamos mais presentemente de Nagô, porque Iorubá é uma língua única, com vários dialetos da língua Iorubá. E um deles, o mais importante, é o dialeto do Nagô, do Iorubá, que é falado no reino de Queto, que é vizinho, que não é mais na Nigéria, mas no Daomé, mas no Benin, vizinho, faz fronteira com a Nigéria, é uma fronteira da Nigéria e Benin. Então, o Nagô é falado em Queto, no Benin, não é na Nigéria. É outro grande engano que nós temos aqui, pensar que o Uruguai é falado só e unicamente na Nigéria, sem se estender a outros países. Ou pior ainda, pensar como se faz na Bahia, pensar que o Nagô é a única língua falada na África. Então, a África começa a ser um país de língua e cultura iorubá, de língua e cultura Nagô. Porque o Nagô também foi a primeira língua africana ensinada no Brasil. E foi ensinada no Centro de Estudos Afro-Orientais por um professor iorubá, Nagô,
e veio especificamente para isso em 1961. O Centro de Estudos Afroorientais foi fundado em 59. Então, em 61, já havia o ensino de língua iorubá, curso que eu tomei parte, que eu fiz parte. Eu participei desse curso, tomei esse curso também lá no CEAL. Foi um curso de 2 anos, e eu tomei esse curso lá no CEAL. Mas a tendência foi essa, foi dizer que, pensar e achar que o Nagô, o Iorubá, era a única língua africana falada em toda a África como país e não como um continente. Você vê que há vários enganos nessas denominações que nós usamos e nessas classificações. Então, é isso que eu estou tentando corrigir e tentar botar nos seus devidos lugares. Mas vamos tentando devagarzinho, nós estamos chegando lá. Bem, no entanto, apesar dessa notável diversidade de línguas, acredito que na África se fala mais de 2.000 línguas no continente africano. Essa notável diversidade de línguas, todas elas têm uma origem comum, um substrato linguístico comum, que é a grande família linguística Níger-Congo. É a família que toma o nome dos dois importantes rios, grandes rios do continente africano, o Níger, que atravessa a Nigéria e a parte ocidental da África, e o Rio Congo, que já se concentra mais no sul de hoje Angola, vai até o sul, que é a África do Sul. Já são 2 ali. Repare que é uma família linguística, se nós fizermos uma comparação assim, geral, parece ser a família de línguas neolatinas. O continente todo parece que tem uma família de línguas a família de línguas mais ligadas à parte do... como é que chama daquela parte? Esqueci agora, depois eu lembro. E a outra família, que é essa família de Jecongo, que é uma família ligada mais parecida com a neolatina, de francês, inglês, espanhol, ou inglês não, francês, português, espanhol, italiano, etc. Tanto que, nesse grupo, o Kikongo e o Kimundo são muito próximas entre si, como se fosse a mesma língua, e eram antes a mesma língua, que hoje se dividiam em Kikongo e Kimundo, era a mesma língua, muito próximas como o português e o espanhol também, que seriam, em princípio, as mesmas línguas. Então, repare que essas classificações são classificações baseadas ainda no formato das línguas europeias. Então, vamos ver aqui o que foi acontecer, então, no Brasil com essas línguas que chegaram aqui, com esses falantes. Iniciado o tráfico entre o Brasil e África, já na primeira metade do século XVI, observou-se a confluência de línguas negro-africanas com o português europeu antigo. Aí é que está outra coisa também. O português do Brasil é o português antigo, português arcaico. Muito bem, mas que português arcaico era esse? E ninguém diz o que era. Não? Esses contatos provocaram a alteração da língua portuguesa na colônia sul-americana e a consequência a participação de falantes africanos na construção da modalidade da língua e da cultura representativa do Brasil. Aí é que está. É dizer que foram os africanos que participaram dessa construção, dessa mudança do português do Brasil, que afastou o português do Brasil do português de Portugal, sobretudo da pronúncia. Nós temos uma pronúncia inteiramente vocalizada. Já o português de Portugal, não. O português de Portugal, eles omitem na pronúncia, que é uma pronúncia que não é uma pronúncia binária como a nossa, que é consoante-vogal, consoante-vogal, consoante-vogal. O português de Portugal, não. Tem uma enunciação rápida, corrente, omite a maior parte das vogais
e acentuando só as consoantes. Quer dizer, é uma língua que não tem a nossa musicalidade, que tem a língua brasileira, que tem a língua portuguesa no Brasil. A nossa musicalidade que é baseada em quê? Exatamente nessa riqueza de vogais que nós pronunciamos todas. É o caso. E onde é grupo consonantal, nós desmanchamos exatamente para poder manter aquele padrão de consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal sempre, nesse ritmo binário. Tanto que repare que a música brasileira também é um ritmo binário. Eu estava ouvindo os tambores aqui na festa de Jatobá, também um ritmo binário das cantigas. Então, nós temos de basear isso nessas construções. Nós não temos uma fala apressada como o português. Por quê? Porque nós gostamos de pronunciar a mulher. Eu sempre digo, me pergunto, mas como uma aluna minha, professora, a senhora é branca? Eu disse, e daí? Eu pareço branca, mas não sou. Minha ancestralidade é Jeje, Nagô, Congo, Angola. É isso que é a minha ancestralidade. E em maior ou menor intensidade, é a ancestralidade de todos nós brasileiros. Agora, a única coisa que nos une em tudo isso, nessa diversidade, é a língua. É a musicalidade do português do Brasil. Isso é que nos une, de norte a sul, de leste a oeste, onde for. Vocês podem ver, nós pronunciamos em diferentes tons, o mesmo ritmo, mas em diferentes tons. Repare, por exemplo, um gaúcho falando, ele conserva todas as vogais em um tom diferente. A musicalidade do tom, do ritmo é que é diferente. E nós falamos na Bahia, no tempo, como diz a professora Leda Martins, no livro dela, nas pesquisas dela, nós não falamos num tempo linear, mas num tempo espiralar. Por isso que diz a Bahia é preguiçoso. É, preguiçoso sim. Africano é preguiçoso também é, porque nós não corremos atrás do tempo. Porque time is not money. Nós ficamos sentados esperando que o tempo chegue a nós nessa variedade espiralar. É isso que nós fazemos. E ficam acusando a gente, nós baianos, de preguiçoso. Tu é preguiçoso. É ficar de cócoras, sentado, comendo um acarajé, uma coisa qualquer, esperando que esse tempo chegue até nós. Chega até nós. Então, quando ele chega, nós agarramos também. E não largamos esse tempo. Então, não é um tempo espiralar. Esse tempo que a professora Leda tanto coloca na sua pesquisa. E é aquilo que os africanos negro também começa a fazer essa diferença. Os negros africanos, que são aqueles do subsaariano, porque no norte estão os muçulmanos, que muitos não são negros, são afroasiáticos. Esse tempo, também, essa história também, que é representada nas cantigas e nos contos africanos pela figura da ave, da sankofa, que é exatamente essa figura de ave que aparece na capa do meu livro. Que representa exatamente esse tempo espiralar e não o tempo linear. Bem, mas nesse encontro dos falantes, repare que nesse encontro houve primeiro o encontro dos falantes das caravelas com as línguas indígenas. Quem foi que saltou das caravelas? Além do Pedro Vaz de Caminha, que fez a carta, né, de descobrimento do Brasil, de encontro do Brasil, não foi descobrimento, do encontro da descoberta, da invasão, como a gente prefere dizer. É do território brasileiro, na cidade do território brasileiro. Eles saltaram, quem saltou dessas caravelas para a terra?
para encontrar quem na terra, na missa? Os indígenas. E quem saltou dessa caravela? A tripulação. Que tripulação era essa? A tripulação letrada? Não. Era a tripulação de pessoas, de homens, no caso só tinha homens, de homens analfabetos, maioria analfabeta, mestiços, naturalmente, que saltaram e se encontraram. As primeiras pessoas, indivíduos que encontraram foram os indígenas. É isso que deu no Brasil a primeira manifestação de religiosidade brasileira, que é o que na Bahia nós chamamos de candomblé de caboclo. Como é que chama aqui candomblé de caboclo? Você tem ideia, não? Candomblé de caboclo. O que é o candomblé de caboclo? O nome já está dizendo. Candomblé é uma palavra angolana. Vem da raiz indombo, quer dizer rezar, orar, fazer festividades sagradas. E caboclo. Na própria denominação você já encontra essa confluência, esse encontro de índios com portugueses. E aí está, inclusive, a base de onde partiu, a partir daí, a base do português brasileiro. Embora o livro seja chamado Camões com Dendê, mas a base desse Camões com Dendê, onde ela se misturou, como diz a professora Tânia, uma língua bem temperada, onde essa língua foi bem temperada pelos africanos, teve como base, vamos dizer, como cadinho do português do Brasil, as línguas indígenas. E, certamente, a língua é o tupi, não é isso? O tupi parece que ter sido a língua muito presente naquele momento do século XVI, na Bahia. E tudo começou na Bahia naquele momento. Bem, e nessa religiosidade afro-brasileira, nós temos de destacar uma coisa muito importante, a língua de santo, a chamada língua de santo. A língua sagrada, são as línguas sagradas, as línguas secretas das manifestações de caráter religioso. Porque tem uma coisa que nós não prestamos atenção. A palavra samba quer dizer oração. Samba é reza, oração. Então, não, mas como pode ser samba, reza, oração, virar a música, a dança representativa do Brasil? Repara que a samba, fala que o Brasil é samba. É capoeira e samba. São duas coisas vindas exatamente de Angola. Repara que Angola foi construindo-se devagarzinho até chegar a temperar com dendê o português arcaico e dar o português do Brasil. Então, como é que pode ser? Agora, imagine só, como é que um estrangeiro como nós, a princípio, íamos acreditar que aquela dança que estava sendo feita naquele momento era uma dança religiosa, quando havia quebrado um bigada e gritos e saltos e tal, quando a tradição cristã, religiosa cristã, é uma tradição nos ensina que para contactar os deuses e os santos, nós temos de manter silêncio, calado, não é isso? Contrito, olhando para o santo, olhando para o céu, sem nenhuma outra manifestação. Então, como é que se acreditar que esse samba que eles estavam dançando era uma festividade religiosa? Tanto que existe um ditado muito popular no Brasil, é outra coisa que nós devemos prestar muita atenção também, são os ditados populares. Eu diz, amanhã é dia de branco, segunda-feira. Por que a segunda-feira é dia de branco? Porque no domingo era dia de folgar. E a Igreja Católica permitia, né, incentivava inclusive, que nos domingos os escravizados dançassem e prezassem a Igreja Católica e tal. Só que eles não percebiam que essas danças, que pareciam lúdicas, sem nenhum traço religioso, fossem, na verdade, cânticos sagrados, orações, danças religiosas. Era o samba que eles faziam.
Então, isso no domingo. Porque na segunda-feira, o escravizado que fez aquela folga, teve aquela folga no domingo, tinha de voltar a trabalhar no eito, na segunda-feira. Voltar então, de novo, sem nenhuma folga, a trabalhar no eito. Por isso que segunda-feira é dia de branco. Vocês não conhecem esse ditado não aqui? Ah, pois é, nós temos na Bahia. Segunda-feira é dia de branco. Porque tinha de voltar, o negro escravizado tinha de voltar ao trabalho no eito na segunda-feira, desde quando no domingo ele folgava. Existem várias cantigas de roda que falam disso. É dia de folgar, hoje é domingo, dia de folga, dia de brincadeira e tal. Então, só que essa brincadeira não era lúdica apenas, era lúdico-religiosa. E toda manifestação que o negro africano faz é associado sempre à música. Sempre. Ele não faz nada sem música, nada, absolutamente sem música. Sempre tem música. Tanto que repare que nas manifestações das pungadas aqui, os tambores falam. Os tambores falam, todo mundo se cala e só o tambor que está tocando, está falando. Porque ele fala com os deuses através dos ritmos. Impulsionado ainda mais por uma coisa interessante, que as línguas africanas são línguas tonais. São línguas em que as sílabas é que projetam uma altura média, baixa, alta, e de acordo com essa pronúncia das vogais na sílaba, vogal média, alta e baixa, as palavras tomam diferentes significados. Então você tem, por exemplo, vamos ver, ilu. Ilu é uma coisa, ilou é outra. E para nós que não temos esse sistema silábico de tons, então é muito perigoso a gente começar a falar uma língua africana. Porque se nós trocarmos a palavra, a altura da vogal, nós, em vez de muitas coisas, nós, em vez de estarmos fazendo uma cortesia, estamos fazendo uma brutalidade. Por exemplo, o Iorubá. O Iorubá tem toda uma língua extremamente tonal, riquíssima em tons. Então, o Iorubá tem uma saudação para cada dia específico, para cada momento específico do dia. Se você está trabalhando, por exemplo, nós todos aqui sentados, né? Então a gente diz, Cassumré-o, esteja bem sentado. Todo mundo que entrasse aqui agora iria dizer isso. Não diz bom dia, não, diz esteja bem sentado. Eu, como estou trabalhando aqui, ou fingindo que estou trabalhando, eles vão dizer, Ecuxê-o, quer dizer, bom trabalho. Eles não chegam aqui dando bom dia, não. Eles viram para mim, Ecuxê-o, bom trabalho. Então, tudo tem uma saudação. E tem uma saudação que diz boa noite, vá dormir. Ah, essa daí, se a gente erra o tom, está perdido. Está perdido. Está perdido. Que é Cassumré-o, repare, Cassumré-o, durma bem. Agora você diz, Cassumré-o, vai defecar muito bem. Então, pronto. Então você se perde com isso. É muito. Tanto que conto lá na Ibadan, onde eu morei em Ibadan, depois em Fé, na cidade de Fé, na Nigéria. Tanto que, muitas vezes, eles contam a história de um gringo que chegou lá, o Oimbô, como eles chamam, todo gringo, é Oimbô, não? O Oimbô que chegou lá e pediu ao funcionário, ao trabalhador dele, que antes, depois da refeição, é tanta coisa. Trabalhador doméstico lá na África é sempre homem, nunca mulher, não. Agora, sabe por quê? Aí é que vem a coisa, que o homem é preguiçoso. O homem fica sentado, esperando que o tempo chegue até ele, enquanto a mulher está no campo, plantando coisas, colhendo coisas. E ele não, eles vão caçar,
entendeu? Fazer política. É uma coisa muito parecida conosco, né? E as mulheres é que se viram para criar, também que eles são polígamos, né? Então, a mulher que se vira para criar os filhos, alimentar. E ele também, dá comida para ele também, senão ele morre de fome. É isso aí. É por isso que a gente pergunta, por que a senhora não casou de novo? Eu digo, não casei de novo, porque eu não sei cozinhar, nunca aprendi a cozinhar. Eu odeio cozinha. E, portanto, eu procurei um marido que fosse Masterchef. E não encontrei. Porque se eu me casasse com alguém que não sabia cozinhar, nós íamos morrer de fome, nós dois. É melhor não casar. Então, repare que isso é muito curioso. As mulheres, é um costume que nós mantemos até hoje aqui. Né? As mulheres é que vão para a cozinha, vão cuidar dos filhos, tudo mais. E outra coisa curiosa também nesses casamentos é que o pai das crianças, ele não é o pater, não, ele é apenas o gênito. É aquele que fabrica o filho. Mas ele não toma conta do filho, porque o filho não é dele. Sabe quem é o responsável pela criação dos filhos? É o irmão mais velho da mulher. Então, esse tio mais idoso é que é o responsável pela criação dos filhos. Então, repare, uma sociedade curiosa. Eu me lembro que eu estava casada nessa época, com um pai de ano, lá na Nigéria, e a empregada resolveu, o empregado resolveu perguntar ao pai, a Guilherme, o pai de Ana, se ele não queria dormir com a mulher dele, não. Porque ele precisava ter filho e não tinha até aquele momento. É uma vergonha, né? Uma vergonha. O mistério é uma vergonha. E ele sempre bota a culpa na mulher, claro. Né? Aliás, não parece com a gente, né? Assim não é. Sempre a infertilidade é do homem, não. Então, o que acontece? Uma coisa curiosa. A partir daí, como ele não é o pater, ele é apenas o gênito, uma espécie de rei da Inglaterra, uma coisa assim. Né? Então, essa coisa curiosa. Vou dizer aqui, vocês não fiquem escandalizados, não, mas isso é sério. Não existe a figura do corno nos casamentos. A figura do corno foi inventada por nós, mulheres, no mundo ocidental. Então, não existe isso, porque eles oferecem a mulher para um estrangeiro dormir e tudo, entendeu? Curioso. Você precisa ter um filho, você não quer dormir com minha mulher, né? Para me ter esse filho. É uma vergonha, né? Não ter filho, né? Bem, então, você vê, são essas curiosidades que, para a gente também... Nós, engraçado que nós não estranhamos muito com isso, não. Não se estranhar, não. Para que estranhar se nós herdamos muito, muito desses comportamentos? Muito. Sobretudo onde tem a grande população negra, né? Nas cidades como lá na Bahia, por exemplo. Você vê isso constantemente. Eu tinha uma funcionária que ela tinha, até hoje, uma funcionária minha, tem 3 filhos, um de cada Maria, um de cada homem. Então, muito natural. Na África isso é muito natural também. E aqui também, né? Já nós não consideramos isso como poligamia. Não sei como é que nós consideramos, eu nem sei como é que nós consideramos. Monogamia não, poligamia não, monogamia não sei. Então, vou passar adiante esse episódio, vou deixar para vocês descobrirem isso. Bem, essas foram os principais, eu já estou chegando ao fim, mas quais foram os principais atuantes, personagens que provocaram esse tipo de mudança do português no Brasil? Foi o ladino, o escravizado ladino e a mulher negra. Nós temos uma importância extraordinária nas sociedades africanas. Extraordinária. Então, vamos ver aqui, mais ou menos, o que aconteceu. O ladino, você sabe que o ladino é aquele que logo cedo, né, aprendia a falar algumas palavras do português, né?
E esse ladino era, sobretudo, representado pela mulher negra, pela escrava doméstica, muito cantada numa brincadeira, num cântico infantil no Brasil, é cantado de norte a sul e leste a oeste no Brasil, que é o escravo de Jó. Os escravos de Jó jogavam caxangá, não é isso? Todo mundo sabe isso no Brasil. E que são esses escravos de Jó? Aí começa a coisa. Como não interessa a língua africana, que não falavam língua de gente, né? Então vamos buscar no português o que é esse Jó. Aí fica de milhões de interpretações que eu acho engraçadíssimo quando eu vejo isso. Jó é a palavra banto, angolana, e Injó quer dizer casa. Escravo de Jó nada mais é do que os escravos da casa, os escravos domésticos. Tem nada dessas interpretações malucas que andam por aí. E essa cantiga mostra bem isso. Foi exatamente esses escravos de Jó, que não eram homens, mas mulheres que rugiam, que criavam como babá. Olha, outra palavra que nós pensamos que não é africano, mas é babá. Babá é curadeira. Babá é curadeira. Então, você vê, até hoje nós usamos, né? A palavra babá. Então, babá eram sempre as mulheres, nunca os homens. E era elas, essa mãe preta, né? Essa mãe preta, que cuidava dos filhos brancos da Casa Grande, aquela que nos amamentou, aquela que nos ensinou, que foi a nossa primeira pedagoga. Não sei como é que até hoje os cursos de pedagogia não fazem homenagem a essa mulher. Também não fazem, não, porque ela não era gente, não fala. O sofrimento dessa mulher era de tal ordem, de tal monta, que ela se matava, veja o absurdo, ela se matava para provar que existia. Uma contradição isso, muito cruel. Você vê que aí está, aí nós podemos encontrar aí também um pouco do feminicídio que ocorre na escola. Ela se matava para provar que existia. Ela não existia, era apenas um objeto sexual, um objeto que os homens prezavam não como pessoa, mas como uma diversão, uma brincadeira por sexo. Terrível, né? Eu acho essa foi uma frase que eu ouvi no congresso no Caribe, em Barbados. Houve um congresso especificamente dedicado a isso. Teve uma professora, uma apresentadora de lá, Babalânia, que fez essa comparação, que eu achei terrível. Se matar para provar que existia. É o cúmulo isso. É o cúmulo dos cúmulos. Então foi essa mulher que foi a nossa primeira pedagoga. E, repito, os cursos não dão importância para isso, os cursos de pedagogia não dão a mínima importância para isso. Foi ela que nos amamentou, foi ela que nos ensinou as primeiras palavras, balbuciar as primeiras palavras, claro, na sua língua, e no português já modificado por essas línguas, daí o escravizado crioulo, o escravizado crioulo, era aquele que já nascia no Brasil. Já nascia no Brasil. Não era trazido de África, mas nascia já no Brasil. E, claro, como ele nascia aqui, ele já começava a falar as primeiras palavras de português e introduzindo dessa fala, hábitos linguísticos de sua língua materna, ou de sua língua materna, mas da mãe dele. Então, reparem que foi isso exatamente onde começou a gênese do português brasileiro. E eu pergunto uma coisa: qual é a cor de Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida não é a Santa Padroeira do Brasil? Ela é de que cor? Preta. Ela é negra. Embora a Igreja Católica, você veja,
queira camuflar esse fato ao dizer que ela não é negra. Ela ficou negra porque ficou coberta, a estátua que foi encontrada no rio, ficou coberta de lama. Então, com a coberta de lama, ela ficou preta. Embruteceu por isso, né? Não é porque ela nasceu preta. Ela ficou preta, depois ela empreteceu depois. Mas continua sendo, com aquela igreja monumental e tudo, uma santa preta. Vocês repararam isso? Muita gente não nota que ela é preta. Não nota, não. Nossa Senhora Aparecida, é preta? Não, não pode ser. Tanto que eu não duvido nada que daqui a um tempo ela começa a ficar branca. Ela começa a ficar branca. Vão pintar, vão raspar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela vai aparecer de pele branca, cara, tem de aparecer. Então, e ela nasceu branca, mas ficou preta depois. Bem, esses aí foram os personagens que realmente influenciaram a nossa língua. Então, para terminar, esse é um folhetozinho que foi feito, depois eu mostro a vocês. Vamos falar do português do Brasil agora, finalmente. Então, eu digo o seguinte: depois de 4 séculos de contato direto e permanente de falantes africanos, repare que eu sempre falo em falantes africanos, com a língua portuguesa no Brasil, o português do Brasil, naquilo em que ele se afastou do português de Portugal, descontado da matriz indígena, menos extensa e mais localizada, é, em grande parte, o resultado de um movimento implícito de africanização do português e, em sentido inverso, de aportuguesamento do africano. Essa interação linguística, apoiada por fatores favoráveis de ordem sócio-histórica e cultural, foi provavelmente facilitada pela proximidade relativa da estrutura linguística do português europeu antigo e regional com as línguas negro-africanas que o mestiçaram. Entre essas semelhanças, o sistema de 7 vogais orais. As línguas africanas, as línguas negro-africanas têm 7 vogais orais, como nós temos aqui no Brasil. E a estrutura silábica ideal. Você vê, consoante vogal, sempre esse ritmo. Onde se observa a conservação do centro vocálico de cada sílaba, mesmo átona. Repare que português não é pessoa. Pessoa o quê? É pessoa. Está muito bem. Esse tipo de aproximação casual mais notável provavelmente possibilitou a continuidade do tipo prosódico de base vocálica do português antigo na modalidade brasileira, afastando-a, portanto, do português de Portugal de pronúncia muito consonantal. Então, nós temos, por exemplo, pneu. Quantas sílabas tem pneu no Brasil? 2, né? Portugal é uma só. E é curioso e revoltante que as gramáticas brasileiras continuam insistindo que pneu é uma palavra só. Repare mesmo, essa do Bechara mesmo, essa última. Engraçado, quando fala de línguas africanas, ele me cita. Claro. Porque ele quer dizer o seguinte, quando ele me cita. Estou citando, mas não é palavra, as palavras são minhas não, são de ele, portanto a culpa é dele, não é minha não. Ele se lembra da culpa. Estou citando, mas a culpa é de ele, não é minha não, estou citando ele. Bem, então você veja, advogado. Muita gente ainda diz advogado, né? Advogado, para marcar bem essa desunião de consoantes. É sempre assim, consoante vogal, o tempo inteiro. Nesse processo, o negro-banto, pela antiguidade, volume populacional e amplitude territorial, alcançada pela sua presença no Brasil colônia, adquiriu o português como segunda língua, tornando-se o principal agente transformador da língua portuguesa em sua modalidade brasileira
E seu difusor é isso que não se aceita até hoje. E seu difusor pelo território brasileiro, sob regime colonial e escravista. Hoje, quem vai aceitar isso hoje? Reparem uma coisa. Eu quero que você me diga qual é uma universidade brasileira. Na Alemanha tem, eu dou aula lá sobre isso. Que ensina línguas africanas como línguas estrangeiras ao lado das línguas curriculares europeias, inclusive asiáticas, como o japonês. Qual é a universidade que ensina? Nenhuma. Quando dão línguas africanas, curso de extensão. Muito bem, mas como disciplina curricular, não existe. Por quê? Porque nós temos uma tradição de só achar o que é legítimo, o que está escrito em letras. Se for realidade, não é legítimo, é folclore. Mas quando está escrito em letras, não. Passa a ser verdadeiro, mesmo quando não é, mas passa a ser. Repararam isso? Tem. Então você veja que é uma discriminação que no Brasil começa pelo uso da língua. Porque, me desculpe eu dar esse exemplo de novo, que é um exemplo bem conhecido. Porque a palavra e-mail é uma palavra linda. Agora, por que a palavra angolana cabaço é uma palavra horrorosa, chocante? Simplesmente porque é uma língua africana. É de uma língua africana. E como as línguas africanas são línguas de oralidade, não se baseiam nas letras que engessam o nosso falar. Então, não é aceito. Acabou. Você vê, vocês acham que nas senzalas alguém ia falar de ímen? Jamais. E outras coisas, tantos exemplos hoje que eu não vou dizer aqui, porque vocês ficarão chocados se eu disser muito das palavras de senzala, que eu chamo essas palavras de senzala, entendeu? Em relação às palavras nobres, entendeu? Usadas no português do Brasil. Bem, então vamos ver isso agora, por fim. Considerando que o português do Brasil não é um todo, um bloco uniforme, mas um conceito coletivo, que se pode desdobrar em níveis de acordo com as ocasiões, as regiões e as classes sociais, os aportes, eu não gosto da palavra empréstimo, eu gosto da palavra aporte, os aportes africanos estão mais ou menos completamente integrados no sistema linguístico do português brasileiro, segundo os níveis de linguagens socioculturais. Enquanto o português de Portugal, antigo e regional, foi ele próprio africanizado de certa forma pelo fato de uma longa convivência. A complacência ou resistência face a essas influências recíprocas é uma questão de ordem sociocultural e os graus de mestiçagem linguística coincidem geralmente, mas não de maneira absoluta, com os graus de mestiçagem biológica que ocorrem no Brasil. Então, é esse o português que estudo, é esse o português que nós discutimos. Durante 40 anos de pesquisa, a gente vem insistindo nesse ponto, mas não adianta, porque a barreira do racismo estrutural é muito forte nesse país, a começar da linguagem. E nós temos primeiro de mudar a nossa linguagem para combater esse racismo estrutural. Bem, meus amigos, se eu mais não sei fazer, porque mais não sei dizer. Então, deixe que daqui para frente vocês digam. E muito obrigada, academia, muito obrigada a todos
por estar aí. E desculpe esse lenga-lenga sem fim. E lenga-lenga é uma palavra angolana também, né? Em primeiro lugar, eu creio que, por unanimidade, não é lenga-lenga, e ainda que fosse, volte sempre para outros lenga-lengas, né? E volte sempre para, no mínimo, né, nos falar do palavreado de senzala também. Ficou curioso. A senhora... Não, de forma alguma, não é mera curiosidade, é mesmo porque a senhora colocou tantos desafios, tantas interpelações, de forma tão instigante, inclusive com as suas palavras finais no nosso racismo estrutural, começando, né, por atacar a condição linguística, ou através da condição linguística. Né? E, enfim, a Academia Mineira de Letras, e creio que posso falar em nome de todos os presentes, né, só tenho a agradecer por essa aula, por essa conferência, onde numa simbiose perfeita, né, de erudição, com simpatia, com graça, né, com sabedoria de vida, todos nós aprendemos. E não vou dizer que é pena para aqueles que não puderam vir, porque, felizmente, com a gravação, estaremos todos, né, em condições de bisarmos alguns, e outros terem a ocasião, né, de conviverem com essa manhã, esse início de tarde, tão iluminados. Muitíssimo grato, professora, não Inês, Ieda, assim como Ieda Pessoa de Castro, né? Assim como eu superlativamente já falei em falares africanos no Brasil, a senhora me desculpe, né, quando o título original, e claro, na Bahia, mas certamente que na minha condição de leigo não errei tanto, né, na medida em que os falares africanos aí, e a senhora deu uma demonstração disso inequívoca ainda agora, né, se estendem a explicações em outras realidades espaciais. Eu quero também registrar, enfim, com muita satisfação, a presença de professores e alunos da pós-graduação, da graduação da UFMG. Muito obrigado pela presença, mas não posso encerrar sem antes pedir a gentileza das professoras Sônia Queiroz e Emília Mendes para que se dirijam aqui à mesa de trabalhos. A palavra é sua. Bom, obrigada a todos que estão aqui. Nós estamos muito felizes de receber a Ieda e agradeço à Academia Mineira de Letras, especialmente o professor Caio, que nos acolheu aqui hoje, e a Ieda, sem dúvida, por palavras tão importantes para nós, que é preciso repetir mais. Felizmente estão gravadas aqui as palavras de hoje. Repetir mais para que os brasileiros tomemos consciência da nossa africanidade, ou das nossas africanias, como a Ieda prefere dizer, né, Ieda? E eu vou passar a palavra para a colega Emília Mendes, que vai fazer uma homenagem especial nossa, da equipe da área de edição da Faculdade de Letras, à professora Ieda Pessoa de Castro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, não é? Depois de ouvir uma fala tão instigante, não é? Muito obrigada, professora Ieda. E o Laboratório de Edição da FALE, em conjunto com os estudantes da área, não é? E sob a organização aqui da professora Sônia, né? Organizou cronologicamente várias palestras
proferidas pela professora Ieda. E nós, são ensaios, né, palestras, ensaios publicados, e nós estamos aqui, então, lançando esse pequeno, né, mas simpático volume, Africanias em Terras Brasílicas, que são, então, esses 40 anos de trabalho da professora, que eu gostaria de oferecer, né? Sônia, por favor. Você desculpa eu não levantar. Não, imagina. Ok. Bem, muito obrigada em Caçaquidila. Exeu, para não dizer que eu sou só bantuísta, então vou dizer em Yorubá também. Exeu. Muito obrigada, Sônia, você também, Emília, por essa gentileza. Foi uma surpresa extraordinária para mim receber esse livro. E como eu sofri esses dias que eu estou esperando com Sônia. Como eu sofri esses dias por causa desse livro, que ela me pegou para poder fazer umas correções que ela precisava corrigir, vocês também, ele e a turma de Sônia. Mas eu sofri esses dias, viu, professora Sônia? Essa hospedagem, foi martirizante para mim. Foi brincadeira. Foi ótimo ficar aqui. Eu adoro Minas, eu sempre venho aqui assim que posso, há muito tempo. Tanto que eu já fui coroada rainha da guarda do Congo de Moçambique, e onde está aqui um dos nossos representantes, que eu me respeito como rainha, porque eu sou sua rainha. E eu gosto muito de Minas, eu acho Minas muito parecida com Bahia. Inclusive, acabei de contestar agora que também o tempo de vocês é o tempo espiralado. Não é o tempo linear, não. Porque na Bahia é assim como em África. Você marca um horário, 8 horas, só começa, talvez até no dia seguinte, começa, mas continua aquele horário. Então, no Bahia, a mesma coisa. E já reparei que em Minas também fica a mesma coisa, essa questão de... Não é de respeitar, não, é esperar que a hora chegue para a gente. Não é trás dela, não. Então, eu agradeço muitíssimo mesmo. Agradeço também em nome de minha filha Ana, que está aqui me acompanhando. Infelizmente, eu estou com essa dificuldade. Também eu tenho 86 anos, então, com dificuldade, minha filha, não diga isso não, que a senhora não está velha. Eu digo, mas bem, se não apareço tão velha, mas pelo menos eu sinto, né? O pior é você sentir, e não aparentar, não. Eu senti. Então, muito obrigado, Sônia, muito obrigado a você mais uma vez, muito obrigado, professor, muito obrigado pela gentileza. Eu já estive aqui antes, aqui na academia, quando a presidente era uma exato. Eu estive aqui, bati um papo com ela aqui, trouxe até uma revista lá de nossa academia, lá de Salvador. Uma coisa também que eu sinto muito é a Academia de Letras da Bahia não ter aprovado. Eu fiquei tão zangada na academia que não fui mais lá. Eu apresentei uma candidata negra, Aline França, na Bahia. Na academia, ela tem um livro chamado A Mulher de Aleduma. É um livro futurista, onde ela não tem vitimização de ninguém, entendeu? E é um livro muito conhecido na Europa, na Bélgica, na Alemanha também. E a candidata foi rejeitada. E no lugar dela, colocaram uma grande branca, uma grande coreógrafa baiana, que não tem nada a ver com a Academia de Letras, uma coreógrafa. Eu acho que ela, pelo menos, tem, porque não tem nada escrito, ela só vai dançar. Então, sem menosprezar a dança, que ela é uma excelente coreógrafa. E é muito minha amiga também. Ele disse, olha, eu não votei em você porque eu estava querendo botar aqui nessa academia uma mulher negra. Consegui botar uma mãe de santo famosa, uma Inhalorixá muito famosa na Bahia, Estela de Oxóssi, que faleceu há pouco tempo, e consegui botar a Estela na academia. Mas também foi uma luta conseguir botar uma mulher negra, mãe de santo, na Academia de Letras da Bahia. Bem, mas a pouco a pouco nós vamos conseguindo romper essas barreiras e com certeza chegamos lá, contanto que a gente se liberte dessa má fama, dessa má influência estadunidense.
Estadunidense. Porque americanos somos todos nós. Então, eles são estadunidenses. Ele não tem um país que não tem nome. Repararam? Estados Unidos não tem nome. São Estados Unidos que nós também somos Estados Unidos. Americanos, nós também somos americanos. Então, vamos nos libertar um pouco dessa influência e voltar nossos olhos mais para pesquisas que são feitas na Alemanha, feitas aqui na Colômbia, que o Sônia voltou agora de lá, sabe? Foi feito na Argentina, que nós estamos de costas. Nós só citamos autores norte-americanos, que nem norte-americanos são, porque o Canadá também é norte-américa, autores estadunidenses. Nós sempre citamos isso. Por que não nos voltarmos para outros autores, para outras áreas que estudam isso também, e não apenas os Estados Unidos? Bem, esse é o discurso que vocês vão ver no meu livro, que eu tenho muitos autores excelentes alemães, e, no entanto, foram os alemães que começaram a estudar as línguas africanas. E continuo estudando com interesse. Imagina que eu vou para lá, para a Universidade de Berlim, a Universidade de Jena, dar aula sobre línguas africanas no Brasil. E aqui no Brasil não tem curso sobre isso. É curioso, né? Essa discrepância entre a atenção que a gente dá a essas línguas lá fora e aqui não. Não tem nenhuma importância. Bem, são coisas que me magoam, entendeu? Muito lá na Bahia, que é uma pena. Porque eu sou, todo mundo pensa que eu sou branca, eu não sou, mas sempre lutei por essa comunidade negra, por valorizar essa comunidade negra na Bahia. Tem muita gente mesmo, autores muito bons, que nós não conhecemos e não valorizamos, simplesmente porque são pessoas negras e pobres, em geral. Bem, minha gente, como eu disse, não sei mais o que fazer, e espero que vocês continuem a fazendo o que eu não sei dizer. Muito obrigada a vocês. Incaçaquidila, Zambi na Quatessala. Que Deus abençoe a todos nós. Zambi é o Deus angolano, abençoe a todos nós. Bom dia, muito obrigada mais uma vez a todos. A gente se vê, a Sônia. Foi mais uma surpresa que a Sônia, por favor, eu não esperava que ela fizesse esse livro enquanto eu estivesse aqui. Tá bem. Então, muito obrigada mesmo. Não vou cansar de agradecer. Sempre, sempre, sempre. Toda vez que voltar aqui, faço questão de vir aqui à academia, até tomar um cafezinho, um chá, uma coisa qualquer. Tá. Bom dia, minha gente. E Caçaquidila, que Deus abençoe a todos também. Então, Caio, nós gostaríamos aqui de oferecer um livro a você também. Muito obrigado. Ok? E eu gostaria de agradecer a todos os estudantes que participaram da disciplina, não é? A Olívia Almeida, não é? Que nos ajudou bastante na organização, e as aqui presentes, não é? Estagiárias lá do laboratório, a Lohane, não é? A Isabela e a Vitória. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E também a Maria Alice, que não se encontra, mas que trabalhou bastante, né? Então, também, quem quiser ter acesso ao livro, está no site do Laboratório de Edição, www.labed.ufmg. Tá, ok? Então, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Emília Mendes. E muito obrigado mais uma vez a todos os presentes e, em particular, e muito enfaticamente, a professora doutora Ieda Pessoa de Castro. A casa é sua. A casa é sua. Vindo a Belo Horizonte, como a senhora mesmo expressou, e o convite é permanente, né? A casa se escancara para recebê-la. E com muita alegria, com muita satisfação, não apenas pelo convívio que a senhora sempre nos proporcionou, mas principalmente pelos seus ensinamentos. Muitíssimo grato, tenho certeza que esse registro, não é,
fica mesmo como eu disse, como uma manhã e um início de tarde memoráveis para a Academia Mineira de Letras. Muito obrigado. Muito obrigada, amigo.